Ela tinha a vida perfeita, até descobrir que não podia ser mãe. Quando o marido soube, tudo mudou. Vieram as humilhações, o silêncio, a culpa. Até que, numa madrugada, o inesperado aconteceu. Um acidente, uma amante grávida e um bebê que nasceu do fim. No hospital, o irmão da amante apareceu, com a criança nos braços, e um pedido impossível. Você pode me ajudar a criar o filho da mulher que destruiu sua vida? Essa história vai te quebrar por dentro. E depois talvez te fazer acreditar no amor de novo. Comenta de onde você está assistindo. Se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa seu like. Porque tem histórias que viram cicatriz. E a gente nunca esquece. Lívia achava que tinha tudo. Uma casa bem decorada, jantares prontos às 8, viagens de fim de semana, um marido que sorria nas fotos e fechava a porta do carro para ela. Durante um tempo, acreditou na farsa. Mas bastou uma frase do médico. As chances de gestação são quase nulas. Para o mundo dela virar vidro estilhaçado. Daniel, antes carinhoso, virou cruel. Dizia que ela era insuficiente, uma mulher incompleta. Uma esposa que não servia nem para gerar um filho. E enquanto ela se esfarelava em silêncio, ele começou a chegar tarde, a inventar reuniões, a usar perfume demais, a traí-la. Lívia quis lutar. Mas como se luta quando o inimigo dorme na sua cama? Até que uma madrugada encerrou a guerra de vez. O carro foi encontrado em alta velocidade, atravessado numa via molhada. O impacto destruiu tudo. Dentro, 2 corpos. Daniel Moura e Beatriz Antunes. Ela, grávida de 8 meses. Ele, casado com outra. Ninguém entendeu. Nem teve tempo para perguntar. Beatriz morreu na hora. Daniel também. Mas o bebê foi retirado às pressas e sobreviveu. O hospital estava frio naquela manhã. O corredor branco demais. A luz dura demais. Lívia mal sentia as pernas enquanto caminhava ao lado de uma assistente social. No quarto 208, o recém-nascido dormia dentro da incubadora. Um médico alto, de jaleco fechado até o pescoço, observava em silêncio. Era Victor, o irmão de Beatriz. Ele virou o rosto quando a viu. A mandíbula travada, os olhos cansados. Achei que não viria, disse seco. Lívia não respondeu. Não sabia o que dizer. A justiça me deu a tutela provisória do bebê. A voz dele era firme. Mas eu sou médico. Tenho plantões. Não sei o que fazer com uma criança. O que você quer de mim? Ela perguntou baixo. Ele hesitou. Achei que talvez pudesse ajudar. Ela quase riu. Quase gritou. Mas não disse nada. Só olhou para o vidro da incubadora. Aquele bebê tinha o sangue de Daniel e da mulher que dormiu com ele. Mesmo assim, ele respirava. Ele existia. Ela olhou para o rosto pequeno, os olhos cerrados, as mãozinhas minúsculas, e uma frase atravessou a mente dela como um sussurro. Ele não tem culpa. Minutos depois estavam os dois ali. Um de cada lado do vidro, sem palavras, sem saber onde pisar. O bebê se mexeu, respirou alto. Depois, dormiu profundamente. E naquele instante breve, carregado de silêncio e dor, alguma coisa invisível se instalou entre eles. Como se aquele sono sereno dissesse: vocês não se conhecem, mas agora estão ligados, querendo ou não. Fico até ele ter alta, disse Lívia por fim. Obrigado, respondeu Victor sem encará-la. Ficaram ali, calados. O som da máquina marcava o tempo de um bebê que ninguém planejou, mas que talvez tenha vindo ao mundo para reconstruir 2 destroços. A casa estava igual, as mesmas cortinas claras, o mesmo sofá cinza. Mas agora, havia mamadeiras na pia. E um bebê chorando no quarto onde antes só havia silêncio. Lívia passou os olhos pelas paredes como quem atravessa um campo minado. Cada cômodo ainda carregava a sombra de Daniel. Mas agora era Victor quem ocupava o lugar onde o marido dormia. Pode ficar no quarto de hóspedes. Eu fico com o sofá, disse ele sem olhar para ela. Não precisa. Eu fico com o sofá. Eu insisto. Eu também. Ficaram em pé, frente a frente, por um segundo longo demais.
No fim, ela virou as costas e foi arrumar o berço. A primeira noite foi um desastre. Henry chorava sem parar. Lívia tentava acalmá-lo no colo, enquanto Victor pesquisava no celular sobre cólicas e refluxo. Dá para fazer alguma coisa útil em vez de só ficar lendo? Ela disse exausta. Eu sou médico, não babá. Então aprende. Ele a olhou como se tivesse levado um tapa. Ela não recuou. No dia seguinte, a tensão aumentou. A casa estava cheia de pequenos atritos. Toalhas molhadas, mamadeiras mal lavadas, roupas empilhadas. Victor fazia tudo como se fosse uma tarefa clínica. Lívia fazia tudo como se tivesse sido jogada num campo emocional que ela não escolheu. Mas no fim da tarde, aconteceu algo. O bebê chorava alto. Lívia o pegou no colo e tentou ninar. Mas ele não parava. Ela começou a cantar. A voz falhou. E então, ela chorou também. Ali mesmo. Em pé, no meio da sala. Victor surgiu na porta. Ficou parado. Viu aquela mulher, frágil e forte, com o bebê no peito e as lágrimas escorrendo sem controle. Quis dizer algo, mas não conseguiu. Apenas observou. Mais tarde, o silêncio reinava. Henry dormia no berço. Lívia adormeceu no sofá, coberta por uma manta que ela mesma havia deixado ali. Victor passou pela sala com passos leves. Parou. Ela dormia com o rosto virado de lado, os braços cansados, o cabelo solto e o corpo curvado numa posição incômoda. Mas havia algo de bonito naquela cena. Ou talvez de injusto. Ela não merecia estar ali. Ele se aproximou. Ia cobri-la, mas não o fez. Apenas ficou parado, olhando, tentando entender o que era aquilo no peito dele, que pesava tanto e não tinha nome. O tempo começou a passar. Não muito, só o suficiente para que os ruídos da casa mudassem. O choro de Henry virou som de rotina. As mamadeiras, parte do mobiliário. E entre uma fralda e outra, algo novo se instalava. Nos gestos, nos olhares, nas pausas. Lívia limpava a cozinha quando ele passou por trás dela, pegando uma garrafa no armário. Sem querer, encostou nas costas dela. Foi só um segundo, mas o corpo dela reagiu. Ela prendeu a respiração. Ele também, mas nenhum dos dois disse nada. No dia seguinte, Lívia decidiu dar banho em Henry no quarto maior. Encheu a bacia com água morna, colocou a toalha em cima da cama e começou o ritual. Henry dava gritinhos, agitava as perninhas, sorria. Ela se molhou inteira. A blusa fina colava no corpo. Gotas escorriam pelo pescoço até o cós da calça. O cabelo caía em mechas úmidas pela testa. Foi quando ele entrou. Precisa de ar. Parou. Victor congelou ao vê-la. Ela debruçada sobre o bebê, a blusa colada no peito, a pele brilhando. Ela percebeu. Ergueu o rosto devagar e encontrou os olhos dele. Por um segundo, ninguém respirou. Ela sentiu o rosto corar, mas não cobriu o corpo. Ele desviou o olhar. Engoliu seco. Deu um passo para trás. Desculpa, eu achei que precisava de ajuda. Tá tudo sob controle, respondeu ela, sem firmeza. Ele saiu. Fechou a porta devagar. E do outro lado, apoiou as costas na parede. Fechou os olhos. Era só desejo. Era só impulso. Era só o corpo, certo? Mas por que aquilo ficava martelando a mente dele como se fosse mais do que isso? Naquela noite, ele não jantou. Disse que estava cansado. Ficou no quarto. Mas não dormiu. Lívia também não. O corpo ainda quente. O olhar dele ainda grudado no peito dela. E a culpa, se misturando com uma sensação estranha. Uma parte dela se sentia viva, como se tivesse voltado a ser vista, como se ainda fosse uma mulher. Não só a viúva, não só a cuidadora, mas alguém que podia ser desejada. Lívia se abaixou para pegar uma fralda caída no chão e sentiu o peso da própria vida sobre os ombros. Tudo dentro dela parecia exausto. A coluna, os braços, o silêncio que agora habitava cada canto daquela casa. Desde a noite anterior, quase não trocaram palavras. Era como se uma briga estivesse prestes a acontecer o tempo todo, mesmo sem barulho algum. E então, no meio de um movimento automático, ela parou,
Largou a fralda na cama, olhou ao redor, respirou fundo e soltou sem levantar a voz: "Eu vou embora." Victor estava na porta do quarto. O olhar dele não foi de surpresa, foi de cansaço. Ela continuou sem encará-lo. "A sua irmã destruiu o pouco que ainda restava de mim. E Daniel destruiu você inteira." Ele respondeu seco: "Eu sei." O silêncio depois disso durou a tarde inteira. A rotina virou um jogo de turnos. Ele preparava as mamadeiras. Ela trocava as roupas. Ele carregava Henry pela manhã, ela à noite. Tudo dividido, tudo contido. Como dois estranhos dividindo o mesmo luto. Mas a tensão não desapareceu. Ela só mudou de lugar. No fim do dia, Lívia sentou-se no tapete da sala com Henry no colo. O bebê estava mais leve, mais alerta. Ela fez um som com a boca, estalando a língua. Ele riu. E ela riu também. Sem querer, sem pensar. Um riso pequeno, que escapou como se abrisse uma fresta dentro dela. Do corredor, Victor observava. E pela primeira vez, sorriu. Não porque quis, mas porque viu beleza ali. Numa mulher quebrada, rindo com um bebê que também não pediu para estar ali. Um segundo depois, ele percebeu o próprio sorriso. Endureceu o rosto. Se afastou. Mas o gesto já havia saído. E dentro dele alguma coisa já tinha mudado. A casa dormia. O bebê, enfim, também. E a noite, morna, pairava sobre a varanda como um cobertor pesado. Lívia encostou os cotovelos na grade e fechou os olhos por um instante. O vento era suave. E o silêncio, quase confortável. Victor apareceu com 2 taças. Sem palavras, apenas entregou uma a ela. Lívia aceitou. O vinho desceu com calma, tinto, denso, quase doce, como se o mundo por um segundo tivesse desacelerado. "Hoje ele dormiu rápido", ela comentou. "Talvez sinta que a casa está mais leve. Ou talvez esteja nos ensinando a silenciar." Ele sorriu. Ela também, pela primeira vez, sem peso. O segundo gole veio junto com uma lembrança boba. Ela riu. Um riso leve e espontâneo. Ele olhou. E riu também. Não da piada, mas dela. Ela virou o rosto. "O que foi?" "Nada." "Tá rindo de mim?" "Não. Tô rindo porque..." "Você sorriu." "Isso é tão raro assim?" Ele não respondeu. Só encarou. O riso cessou, mas o calor ficou. O toque foi quase sem querer. Ela levantou a mão para pegar a garrafa e os dedos encostaram no antebraço dele. A pele arrepiou. Ambos sentiram. Ficaram ali, parados. O toque, leve, virou pretexto. Ela baixou a mão devagar. Ele avançou meio passo. O corpo dela estremeceu. O olhar dele desceu para os lábios dela. Ela notou. E não recuou. O beijo veio sem aviso, mas não sem intenção. A boca dele encontrou a dela com fome contida. Os lábios tocaram primeiro com firmeza. Depois, cederam. Lívia suspirou contra a pele dele. A língua de Victor buscou passagem e encontrou. Foi um beijo quente, molhado, cheio de atraso. Ela gemeu baixo quando os dedos dele subiram até sua nuca. Ele puxou de leve os cabelos, inclinando o rosto dela com delicada força. Línguas que se tocavam com ritmo. Lábios que mordiam, soltavam, voltavam. Respiração curta. As mãos dele deslizando pelas costas dela, como se marcassem território. Por um instante, o mundo desapareceu. Só havia gosto. Som, pressão, entrega. Quando se afastaram, ela ainda tinha os olhos fechados. As pontas dos dedos dele ainda roçavam sua cintura. Ela abriu os olhos devagar, ofegante, confusa, e sussurrou. Isso é errado. Victor não piscou, apenas respondeu rouco, mas foi inevitável. Silêncio. O mesmo silêncio de sempre, mas agora, cheio de tudo o que os dois tentaram negar até ali. O beijo pairava no ar, como fumaça que não se dissipa. Ninguém falava sobre ele, mas tudo era ele. Victor passou a manhã calado. O corpo presente, a mente fugindo. Lívia, por sua vez, fazia tudo mecanicamente. Fralda, mamadeira, banho.
como se aquilo a blindasse de sentir. Mas o corpo lembrava. A pressão da boca dele, o calor das mãos, o peso da entrega que não deveria ter acontecido. E o pior, ela queria de novo. Mesmo que não dissesse em voz alta. Mesmo que isso a destruísse mais um pouco. Perto das 2 da tarde, ela saiu do banho e percebeu que a casa estava silenciosa demais. O berço vazio, a bolsa do bebê sumida, a porta da frente entreaberta. O peito apertou antes da lógica, mas ela não ligou, não mandou mensagem. Ficou ali, sentada no sofá, esperando. Quase 2 horas depois ele entrou. Henry dormia no colo dele, pesado de cansaço. Na outra mão, uma sacola de farmácia. Victor evitou o olhar dela. Você saiu, ela disse com a voz baixa. Ele assentiu sem desculpas. Lívia se levantou devagar, sem avisar. Ele respirou fundo e por fim disse: eu sei que devia ter avisado. Só saí sem pensar. Fez uma pausa, o olhar ainda no chão. Ele estava inquieto. E eu também. Queria acalmar nós dois. E eu precisava saber que vocês estavam bem. Não era grito, era mágoa crua. Ele tentou responder, mas não conseguiu. Lívia cruzou os braços. Depois do que aconteceu entre a gente, você simplesmente foge. Silêncio. Ela deu um passo à frente. Se arrependeu? Perguntou. Ele não respondeu. Ela encostou a mão no peito dele. Um gesto leve, quase implorando por verdade. Fala alguma coisa, Victor. Mas ele só encarava o chão. Foi aí que ela empurrou. Não forte, mas com tudo o que restava de frustração e desejo não resolvido. Ele a segurou pelos pulsos, com firmeza. Os olhos se encontraram. A respiração se embaralhou. E ali, entre as palavras não ditas e os corpos que se reconheciam, eles quase cederam de novo. A testa dele encostou na dela. O hálito quente, os olhos semicerrados, a boca próxima demais, o corpo pedindo, o instinto gritando. Mas então, ele soltou os pulsos dela, deu um passo para trás, fechou a mão. Isso não pode acontecer de novo. A voz dele era baixa, mas firme. Ela não respondeu. Só ficou ali, parada com o coração do lado de fora, o desejo entre os dedos e a sensação amarga de que o instante antes do caos é sempre o mais cruel. Henry adormeceu cedo naquela noite, cedo demais, como se o universo por um segundo tivesse decidido sair da frente. A casa ficou em silêncio, um silêncio molhado de tensão. Victor colocou os pratos na mesa. Lívia trouxe o arroz. Jantaram como dois estranhos educados. Garfo, faca, mastigação cuidadosa. Mas entre um olhar e outro, a fome era outra. Ela levantou primeiro, levou os pratos, abriu a torneira. A água quente escorria. O vapor subia. Victor ficou na porta da cozinha, observando. O cabelo dela preso de qualquer jeito. A blusa larga revelando o ombro nu. As mãos molhadas. As costas curvas. A tensão nos olhos dele não era mais emocional. Era física. Animal. Ela percebeu. Sem se virar. O corpo dele se aproximando. A respiração atrás da nuca. A pele arrepiando antes do toque. Quando ele encostou as mãos na cintura dela, ela não recuou. Só parou de lavar. Virou devagar. Os olhos dele buscavam os dela como se pedissem permissão. Mas os corpos já tinham dito sim. O beijo veio forte, molhado, desesperado. Línguas que se encontraram sem cerimônia. Mordidas leves nos lábios. Respiração ofegante. Ele a empurrou contra a pia. As mãos dele desceram pelas laterais do corpo dela com firmeza, marcando território. Ela gemeu contra a boca dele, puxando a camisa dele pela gola. A cozinha virou quarto. O corredor virou abrigo. E o mundo desapareceu. O chão do quarto estava frio, mas os corpos queimavam. Victor a deitou com cuidado, como quem coloca algo precioso no altar. Tirou a blusa dela devagar, como se rasgar fosse pecado. Ela se arqueou sob ele. As pernas entrelaçaram as dele. A boca percorreu o pescoço dela com beijos quentes, úmidos, famintos.
Ela o puxou com força. Queria mais. Precisava mais. As mãos se perderam, os corpos colados, as línguas dançando no mesmo ritmo, o quadril dele pressionando o dela com firmeza, os suspiros virando gemidos e o desejo explodindo. Foi cru, foi bonito, foi necessário. Nenhuma palavra foi dita, mas cada movimento gritava: eu também estou quebrado, mas quero me esquecer dentro de você. Ao amanhecer, o travesseiro ao lado estava vazio. Lívia acordou devagar, sozinha, desnuda, com os lençóis ainda quentes. O sol entrava pelas frestas da cortina, e no ar ainda havia o cheiro dele. O lençol estava amarrotado, a cama ainda quente, mas ele não estava lá. Lívia abriu os olhos devagar, o corpo nu sob o tecido branco, o coração pesado, o silêncio ensurdecedor. Ela ficou ali por minutos, sem saber se chorava ou se levantava. Não era arrependimento, era abandono. A cozinha já tinha cheiro de café, o som da mamadeira sendo preparada. Victor estava de pé, focado, como se fosse apenas mais uma manhã qualquer. Nem sequer olhou para ela quando ela entrou. Lívia parou na porta, o corpo coberto por uma camiseta larga, os olhos ainda marcados por tudo que aconteceu na noite anterior. Ele continuou mexendo o leite como se nada tivesse sido consumado entre eles. Foi ela quem quebrou o silêncio. Você costuma fazer isso com frequência? Ele ergueu os olhos confuso. Isso o quê? Levar uma mulher para a cama e depois fingir que nada aconteceu? Victor parou, respirou fundo. Não é isso. Então o que é? Eu só queria parar de sentir dor, Lívia. Ela engoliu seco. Então eu fui o quê? Uma anestesia? Ele não respondeu. Ela sustentou o olhar por um segundo. Depois disse, mais baixo, mas com a voz trêmula: era isso que você queria? Se distrair com a viúva do homem que acabou com a sua irmã? O silêncio caiu como uma faca entre os dois. Victor largou a mamadeira na pia. Eu não sei o que eu queria, tá? Disse com a voz baixa. Eu só queria sentir qualquer coisa. Que não fosse vazio. Que não fosse culpa. Ela desviou o olhar. A boca tremia. Foi quando o choro de Henry atravessou a casa. Alto, dolorido. Como se sentisse o que estava no ar. Ambos se moveram ao mesmo tempo. Foram até o quarto juntos. Um de cada lado do berço. O bebê os olhou, os braços agitados. Lívia o pegou com delicadeza. Victor estendeu a manta. Silêncio. Mas pela primeira vez, não era silêncio de guerra. Era outro tipo de pausa, mais profunda, mais humana, mais carregada de algo que eles ainda não sabiam nomear. O dia seguinte chegou pesado, mas não como raiva, como exaustão. Victor não pediu desculpas. Lívia não cobrou explicações. Mas os gestos mudaram de tom. Ela estava sentada dobrando roupas quando ele apareceu com uma xícara de chá. Não disse nada. Só entregou e foi embora. Na sala, Henry choramingava no berço. Ele chegou antes dela, ajeitou a manta, ofereceu a chupeta. Sem alarde, sem palavras. Mas com um cuidado que não estava lá antes. Naquela noite, o choro de Henry foi diferente. Mais fraco, mais insistente. A testa quente, o corpo mole. Lívia o pegou no colo imediatamente, sentiu a febre na pele. Victor! Chamou com urgência. Ele veio correndo, o olhar tenso, tocou o pescoço do bebê, depois a testa. Rápido, preciso, mas com medo nos olhos. Pegou o termômetro. 38,9 graus. Veste ele. Eu vou pegar o carro, disse, já calçando os sapatos. A clínica noturna era fria, iluminada demais. Sentaram juntos na recepção enquanto o pediatra o examinava. Lívia esfregava as mãos, ansiosa. Victor não largava o celular, mas não estava lendo nada. Quando o médico saiu e disse que era só um resfriado forte, os dois suspiraram ao mesmo tempo. Um alívio compartilhado. Silencioso. Voltaram para casa quase 3 da manhã. Henry dormia no colo dela, abafado contra o peito. Victor guiava devagar, como se o mundo tivesse ficado delicado demais. Quando chegaram,
Colocaram o bebê no berço, um de cada lado. As mãos se cruzaram por acaso sobre a manta. Dessa vez, nenhum dos dois recuou. Meia hora depois, estavam na sala, sentados no sofá, luz apagada. Apenas o abajur aceso, lançando sombras nas paredes. Ela estava com os joelhos encolhidos, abraçada nas próprias pernas. Ele se sentou ao lado em silêncio. Devagar encostou o ombro no dela. Lívia não se moveu, nem endureceu. Aceitou. Não era um abraço, nem um pedido de desculpa. Era só presença. Fragmentos de um nós que ainda não sabiam se queriam, mas que já estavam construindo sem perceber. O telefone tocou no fim da tarde. Victor atendeu. A voz do outro lado era formal, educada demais. Boa noite, Dr. Antunes. Falo em nome da família Moura. A conversa durou menos de 3 minutos, mas o gosto amargo ficou por horas. No sofá com Henry no colo, Lívia percebeu o semblante dele mudar. Olhos baixos, queixo tenso, a respiração mais pesada. O que foi? Perguntou. A família do Daniel quer conversar sobre a guarda do bebê. Ela não respondeu, mas o corpo enrijeceu, como se um alicerce que ela nem sabia que tinha construído começasse a trincar. Eles dizem que estão preocupados, que querem fazer parte. Ele fez uma pausa. Mas não estavam nem no enterro. O jantar foi silencioso, mas não do tipo que afasta. Era silêncio de alerta. Mais tarde, enquanto dobrava a manta de Henry no quarto, Lívia falou sem olhar para ele. Se quiser que eu me afaste, eu entendo. Victor virou o rosto, surpreso. Por que você diria isso? Ela respirou fundo. Porque talvez, para lutar por ele, seja melhor você estar sozinho. Ele se aproximou, devagar. Eu não quero estar sozinho, disse baixo, e nem acho que conseguiria. Ela virou para ele, os olhos úmidos mas firmes. Se essa luta vier, eu vou com você até o fim. Um silêncio bonito se instalou entre eles. Nenhuma palavra era necessária, mas ela falou mesmo assim, sem máscara, sem orgulho. Eu não sei o que a gente é, nem eu, ele sussurrou. Mas eu sei que você é tudo que eu tenho. O olhar dele se suavizou. O toque foi leve, mas seguro. As mãos dele nos braços dela, como se dissesse, então fica. O beijo aconteceu no meio daquilo, sem urgência, sem desculpas. Línguas que se tocaram com delicadeza, lábios que se encontraram com alívio, os olhos fechados, não por vergonha, mas por querer sentir tudo. Não havia mais culpa, só escolha. E o amor ali começava a virar palavra, mesmo que ainda não tivesse sido dito em voz alta. O fórum parecia ainda mais frio naquela manhã. O ar-condicionado zumbia, indiferente à atenção que os acompanhava. Lívia ajeitava a manta no colo de Henry enquanto Victor preenchia os últimos formulários. Eles não trocaram muitas palavras, mas se olhavam como quem diz, estamos juntos nisso. A sala de audiência era pequena, quase íntima. A juíza os observava com atenção, sem pressa. As pastas com documentos estavam organizadas sobre a mesa, mas o que importava estava no colo deles. Henry dormia, tranquilo, seguro. O advogado apresentou o histórico, relatou a ausência da família Moura nos primeiros meses, os vínculos criados, os cuidados médicos, a adaptação emocional do bebê. A juíza escutava tudo em silêncio. Às vezes olhava para Lívia, outras vezes para Victor, e por fim para Henry. Doutor Victor, ela disse, o senhor tem consciência da responsabilidade que está assumindo? Tenho, meritíssima. E mais do que isso, tenho certeza. A senhora Lívia também participou ativamente dos cuidados? Ele olhou para ela antes de responder. Se não fosse por ela, esse bebê não teria conhecido o que é afeto de verdade. Nem eu. A juíza fez uma anotação. Considerando os laudos, os vínculos afetivos e o bem-estar da criança, este juízo decide conceder a tutela definitiva ao Sr. Victor Antunes, com a Sra. Lívia Moura como cuidadora legal reconhecida. Lívia fechou os olhos por um instante. Não era o fim, mas era o começo de algo novo. Quando se levantaram para assinar os papéis,
a juíza fez uma última pergunta. A voz dela era suave, quase maternal. Esse bebê é de vocês? Victor respirou fundo, olhou para Lívia, para Henry. Depois respondeu: não nasceu de nós, mas nos reconstruiu. Ao saírem do fórum, o mundo parecia mais leve, como se aquele trio, improvável, silencioso, reconstruído, finalmente tivesse encontrado um lugar para existir. Não era a família que eles sonharam. Era melhor, porque foi feita no meio dos cacos. Alguns meses depois, a luz da manhã entrava com suavidade pela casa nova, as cortinas improvisadas, algumas caixas no canto da sala. Mas havia paz, daquela que se constrói no detalhe, no silêncio, no olhar de quem ficou. Henry arrastava um brinquedo pelo chão entre passinhos trêmulos e risadas abafadas. Lívia, sentada no sofá, observava com o sorriso leve de quem está mais cheia do que cansada. Victor cruzava a sala com um martelo na mão, a camisa suja de poeira e um olhar que não escondia mais o que sentia. A cozinha cheirava a café. O almoço era simples, massa mal escorrida, suco, mamadeira entre os talheres. Mas tudo estava no lugar certo, como se o caos enfim tivesse aprendido a amar. Mais tarde, na varanda, enquanto penduravam uma planta, ele subiu na escada, olhou para baixo e perguntou com aquele tom de quem disfarça leveza, mas carrega a verdade. Você confia em mim? Ela segurava a base. Riu, até de olhos fechados. Ele desceu devagar, foi até ela e, sem aviso, tirou uma caixinha do bolso. O anel era discreto, mas o gesto imenso. Ela ficou em silêncio por um segundo até que ele disse, baixo: eu não quero passar mais um dia tentando imaginar a vida sem isso. Isso... o quê? Você. Aqui. Ela mordeu o canto da boca, os olhos marejando. Você tá me pedindo em casamento com terra na camisa e amor no peito, muito. Então é um sim, mas lava essa camisa antes. Eles riram e se abraçaram como quem já era. Naquela tarde, Henry deu seus primeiros passos. Soltou os bracinhos da mesinha e foi até Lívia, tropeçando no próprio entusiasmo. Ela caiu de joelhos no tapete. Victor a abraçou por trás, e ali estavam, os três, de pé, firmes, reconstruídos. À noite, a casa estava silenciosa, brinquedos espalhados, um livro aberto, pratos por lavar. Mas tudo fazia sentido. O amor ali não precisava de nome, nem de explicação. Era escolha, cansaço dividido, gestos pequenos com peso de eternidade. Ele não veio para ser salvo, veio para salvar. Tirou 2 adultos do fundo de si. Fez de cacos uma casa, de silêncios uma história, de um bebê que ninguém esperava, uma família que ninguém trocaria. Henry não veio preencher um vazio. Veio ensinar o que é amar mesmo depois de quebrado. Foi ele quem deu início a tudo, mesmo sem saber. E a última imagem era só essa. O sol se pondo pela varanda. Lívia encostada no peito de Victor. Henry no colo. Um café morno na mesa. E o tempo, finalmente em paz. Se essa história mexeu com você, curte, se inscreve no canal e ativa o sininho. No Histórias de Amor e Romance, a gente acredita que até a dor pode ser o começo de algo bonito. Agora comenta aqui. De onde você está assistindo? Te espero no próximo vídeo.